Oi, gente. Eu vou falar um pouco das consequências positivas e negativas do Covid sobre o recém-nascido. Quanto ao manejo dos recém-nascidos em hospitais, quando a mãe está com suspeita ou está com positivo para a Covid-19, o berço pode ser em alojamento conjunto com quarto individualizado, desde que esteja um distanciamento de 2 metros, não menos que isso. Na unidade neonatal, o atendimento a recém-nascidos, a mãe de Covid-19 ou suspeito deve ser realizado em quarto preferencialmente privativo, com porta fechada, com todas as medidas de precaução pelos profissionais de saúde. O ponto negativo, sobre o RN em tempos de Covid é que ele não teve um acompanhamento certinho com os profissionais, como o pediatra, o enfermeiro. Foi mais escasso, porque por conta da pandemia. Ao menos 899 bebês com menos de um ano morreram no país por vítimas de Covid-19, um dos maiores do mundo nessa faixa etária. O dado consta do painel de excesso de mortalidade no Brasil e foi divulgado pela Organização de Saúde Vital. O número de gestantes e puerperas, mães de recém-nascido por Covid-19, mais que dobrou em 2021 em relação à média semanal de 2020. Além disso, o aumento de mortes nesse grupo ficou muito acima do registrado na população em geral, segundo dados analisados pelo Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19. Um dos pontos positivos, foi o acompanhamento de perto dos pais e dos avós por conta da pandemia, que a gente teve que ficar mais em casa, mais trancado. Então, os pais e os avós tiveram mais acesso ao RN e foram mais acompanhados de perto. Também a Faculdade de Medicina da UFMG de Minas Gerais divulgou resultados preliminares de uma pesquisa que identificou que a maioria das mães que testou positivo para o coronavírus durante a gestação pode passar anticorpos para o bebê. E uma análise feita pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, a partir de mais de 100 estudos clínicos, concluiu que mães imunizadas contra o novo coronavírus passam anticorpos para os bebês pelo leite materno. E a primeira infância, que é uma das fases mais importantes, pois se trata da base do desenvolvimento da criança como um todo. À medida em que ela se desenvolva, elas mostrarão sinais importantes, como a competência linguística, competência física, emocional e social, imaginação, sobre o convívio com outras pessoas. E também tem outros aspectos fundamentais, como a aprendizagem da diversidade, como a aprendizagem da cultura, a aprendizagem de regras sociais, convivências. Todas essas fases deverão trabalhar juntas para o desenvolvimento, sendo capaz de alcançar pontos importantes. Sabemos que a Covid-19 tornou-se o mais grave problema de saúde pública desta geração, tendo sido declarada uma pandemia em 11 de março de 2020. Desta forma, mesmo mantidos os serviços essenciais, crianças e adolescentes foram afastados do convívio social e forçados a se adequar ao isolamento. O impacto da pandemia na infância ocasiona efeitos diretos e indiretos. Os efeitos diretos dizem respeito às manifestações clínicas da Covid-19. Já os efeitos indiretos relacionam-se aos prejuízos no ensino, na socialização e no desenvolvimento, visto que creches, colégios, faculdades e universidades tiveram que ser fechadas, o afastamento social do convívio com amigos e toda a rede de apoio, agravando vulnerabilidades, o estresse, afetando grandemente a saúde mental de crianças e adolescentes, gerando um claro aumento de sintomas de depressão e ansiedade, o aumento de violência doméstica e abuso sexual contra a criança, resultando na diminuição da procura pelo atendimento aos serviços de proteção, aumento de casos de sedentarismo e obesidade, aumento da fome e do risco alimentar, em parte pelo fechamento das escolas e das creches e outros fatores. O âmbito mental é uma das dimensões básicas da vida. Sendo assim, promoção, prevenção e tratamento da saúde mental passam a ser uma necessidade indispensável para os indivíduos no meio desta pandemia.
Em crianças e adolescentes, pode-se levar em consideração o estresse, uma vez que ocorre de forma tolerável ou ainda aquele que ultrapassa a capacidade de lidar. As crianças podem levar esses momentos como um processo de luto pela perda da liberdade, ausência da escola, principalmente dos amigos, resultando em medos, preocupações, alteração do sono, alteração do apetite e no humor. Tudo isso é esperado em algum momento durante este período, pois é necessário ser vivido, mas principalmente ser compreendido em momentos emocionais difíceis. Diante de pesquisas observadas, há cerca de 60 milhões de crianças sem aula por conta da Covid-19 e das medidas restritivas, ou seja, o abandonamento escolar e a falta de acesso às escolas se tornaram um número grandioso. Dessa forma, a criança acaba não se desenvolvendo de maneira contínua, e a pandemia auxiliou para esse retrocesso, pois o número de crianças com atrasos foi bastante gradativo. Houve então um atraso escolar acarretando em maneiras prejudiciais para essas crianças, pois o desenvolvimento do aprendizado, coordenação motora, socialismo, brincadeiras, alfabetização e o desenvolvimento cognitivo foram atrasados e prejudicados pela falta de estímulos. Há presente 4 áreas no desenvolvimento da criança: a cognitiva, física, social e a emocional. São áreas que devem estar juntas e sintonizadas, pois precisam se desenvolver na mesma proporção. A criança necessita de contato com livros, práticas de esportes, Lego para montagens, aprender a ser independente para assim trabalhar seu modo cognitivo. O aspecto social é uma das fases mais importantes, pois o relacionamento entre os colegas de sala e professores os ajudam a desencadear maiores vínculos sociais, auxiliando no preparo para novas experiências. A criança tem a oportunidade de reunir e interiorizar regras, sabendo partilhar e aprendendo a lidar com frustrações, conquistas de autonomia e saber a ser autoconfiante. Por isso, a escola é de total importância nessa problemática relacionada à pandemia. Assim como pontos negativos do isolamento social, onde crianças foram afastadas de suas escolas e creches e pais foram forçados a se reinventarem com trabalhos remotos e home office ou abrindo seu próprio negócio em casa, existe o lado positivo relacionado ao vínculo afetivo com os filhos, uma vez que os mesmos possuem maior disponibilidade para interação entre eles, como momentos de acompanhamentos escolares de forma online, assim descobrindo novas atividades em conjunto e observando uma trilha de conhecimentos novos adquiridos pelas crianças através das tecnologias. Tal fator que pode agregar futuramente, uma vez que passam a conhecer um pouco mais sobre esse mundo digital, onde saber usá-lo positivamente é um grande ganho. Deve-se lembrar que também existe o fato de que, neste cenário atual, os pais puderam acompanhar de perto o crescimento dos filhos, observando suas necessidades, capacidades e fortalecendo o vínculo fundamental para o desenvolvimento infanto-juvenil. O cenário que vivemos atualmente pede que a população tenha muito cuidado e cautela nas suas ações. A rotina de todos, é claro, sofreu bruscas alterações, principalmente na vida dos jovens, que muitos deixaram de ir à escola, à faculdade e entre outros, afetando assim os seus níveis de conhecimento e até mesmo seu desenvolvimento. Então, sair com seus amigos e outras atividades que antes eram realizadas em grupos não puderam mais ser feitas. Isso não só por questão de segurança, mas realmente pensando no bem do próximo. Muitos jovens ainda não estão sabendo lidar com todas essas mudanças, que, claro, vieram assim tão de repente, pois perder a sensação de liberdade trouxe diversos danos não só a eles, mas sim na população inteira. A pandemia causada agora pelo Covid-19, o novo coronavírus, não trata-se apenas de um vírus mortal, mas de um gatilho para o aparecimento de diversas outras doenças psicológicas já pré-existentes. A sensação de estar preso é hoje um dos principais fatores agravantes para o aumento do número de casos de depressão e crise de ansiedade e entre outros problemas. Contudo, há também pontos positivos em meio a todo esse caos. Somos seres adaptáveis e isso fez com que os jovens se reinventassem, canalizando as coisas ruins
e as transformando em coisas boas, funcionando assim como uma válvula de escape para todo esse estresse. Muitos se descobriram verdadeiros artistas e se sentiram assim confortáveis em compartilhar os seus talentos nas redes sociais, mostrando para os seus outros amigos e etc. Um grande ponto também foi a inclusão a mais da tecnologia, que, é claro, fomos obrigados a aderir. Isso aumentou não só a questão do conhecimento tecnológico, mas sim fez com que as pessoas se desenvolvessem e aprendessem cada vez mais a utilizar essas ferramentas, que, é claro, é o nosso futuro. Também uma grande expansão na acessibilidade aos cursos, que muitos agora são ministrados de forma online e alguns gratuitos, implementando-se os currículos e aumentando o grau de conhecimento. Em geral, todos nós aprendemos agora a dar mais valor ao contato físico, principalmente as nossas famílias e alguns entes queridos, fazendo o possível sempre para que a gente esteja mais perto, porém, mesmo de longe, nos abraçando e dando forças através, é claro, das palavras.